é Glauco, eu sou diretor técnico da Máquinas e Soluções. Eu vou falar um pouco com vocês sobre a automação de carga e descarga de máquinas CNC e a utilização de robôs colaborativos. A Máquinas e Soluções é um fornecedor de equipamentos industriais e de serviços. É uma empresa fundada em 2008 e tem um excelente portfólio de produtos. Conta com milhares de máquinas instaladas em todo o Brasil. Fazemos parte do Grupo Internacional Monmach, que tem mais de 115 anos de tradição fornecendo equipamentos e serviços industriais. Fornecemos máquinas ferramenta, equipamentos para manufatura aditiva, controle de qualidade, automação, soluções para a indústria 4.0 e máquinas especiais. Na parte de serviços, fazemos projetos turnkey, realizamos suporte de pré-venda, instalação e treinamento, utilização de processos de manufatura, serviços de manutenção corretiva, manutenção preventiva, financiamento e aluguel de equipamento. Como eu disse, temos um grande portfólio de produtos. São marcas renomadas, líderes nos seus segmentos, que permitem com que nós possamos definir ou propor para os nossos clientes o melhor equipamento para cada aplicação. Máquinas ferramenta, equipamentos de manufatura aditiva, controle de qualidade, automação, indústria 4.0 e máquinas especiais. Bom, eu gosto sempre de falar de automação partindo dessa primeira pergunta aqui, né? Que é: quais os principais desafios que você enfrenta na sua fábrica? Claro que diferentes empresas, diferentes pessoas, em diferentes momentos, vão dar respostas diferentes. Mas, ao longo dos anos, a maior parte das respostas que eu escutei foram essas aqui do lado esquerdo. Os principais desafios que os clientes enfrentam são o aumento constante dos custos, a rotatividade de mão de obra, a pressão por redução de preços, lotes menores, prazos apertados, problemas trabalhistas, normas de segurança. E óbvio que eu vou debater com vocês, vou discutir um pouco melhor esse assunto, mas a resposta inicial que eu tenho para essas colocações que os clientes fazem é que, olha, a modernização de processos, equipamentos, a utilização de automação são as soluções mais utilizadas em todo o mundo para transformar esses problemas que você disse em diferenciais. Agora, elaborando um pouco mais o assunto e pegando as respostas que eu escutei e resumi de uma forma geral. Então, o cliente responde para mim: se eu investir em processos e equipamentos, vou aumentar o meu custo. O investimento é alto e eu não tenho caixa. De novo, não existe uma resposta, mas o comentário que eu faço é que, olha, a gente tem que analisar melhor essa sua situação, porque produzir mais e com menor custo vai ajudar a pagar o investimento e melhorar essa competitividade. E em adição a isso, com relação ao aspecto caixa, nós temos boas soluções de financiamento e de aluguel de equipamentos que podem te ajudar. Aí a outra argumentação que eu escuto é que equipamentos modernos e automação só se aplicam para grandes lotes, grandes volumes de produção, e vão reduzir a minha flexibilidade. O comentário que eu gosto de fazer é que existem equipamentos e automação para lotes grandes e lotes pequenos. É uma questão de definir o equipamento e a automação ideal para aquela aplicação. Fazer uma análise, um projeto de pré-vendas bem elaborado que viabilize o projeto, né?
E o impacto na flexibilidade é bem pequeno se o equipamento for bem definido, de acordo com a aplicação e o perfil de cada empresa. Muitos clientes têm aquela ilusão da automação grande, complexa, que não é a única forma de automatizar uma máquina. Existem sim soluções flexíveis e de menor porte, que nós vamos detalhar durante essa apresentação. Uma outra resposta é: eu não tenho pessoal em minha empresa para definir, preparar, operar e nem manter esses equipamentos no futuro. É aí que entram empresas como a minha. A Máquinas e Soluções foi criada para isso, para ajudar a sua empresa com a especificação, implementação e manutenção de equipamentos e automação. E outra coisa muito importante, os novos equipamentos possuem ferramentas que simplificam a sua integração e utilização. Nós vamos ver ao longo dessa apresentação características que fazem com que um operador com um treinamento muito pequeno já consiga operar uma célula automatizada. Outra resposta: eu não tenho espaço para células grandes, cheias de cercas e restrições de segurança que vão atrapalhar o meu operador. Olha, de fato, isso pode ser um problema, mas os novos equipamentos, eles têm um design mais moderno, que permitem melhores layouts, ocupam menos espaço. O aumento de produtividade e eficiência vai exigir menos equipamentos. Então, com layouts melhores e menos equipamentos, você vai ter mais espaço na sua fábrica. E outra coisa bastante interessante é que existem soluções que reduzem a necessidade de cercas. Por exemplo, a utilização de robôs colaborativos, como nós vamos explorar um pouco mais nessa apresentação, que reduzem violentamente a necessidade de cercas e permitem o acesso do operador ao painel de operação, à área de usinagem para fazer um setup, isso sem perder nenhuma característica de segurança. Resumindo, então, onde que eu chego, o comentário final desse slide é que, olha, vamos estudar, vamos botar no papel, fazer um projeto e ver se a modernização não vale a pena para você? Por que eu digo isso? Eu digo porque a experiência nos mostra que a utilização efetiva dos equipamentos, é claro que de uma maneira geral, que tem empresas onde a utilização vai ser maior e outras menor, dificilmente é maior que 40%. Esse número às vezes choca os clientes quando eu falo, mas fazem muitos anos que eu visito fábricas e monitoro a eficiência de máquinas, ferramenta e é comum encontrar esses números, 40%, 45% de eficiência produtiva. Porém, com a modernização de processos, equipamentos, a utilização da automação, isso pode melhorar. Esse número de 40% pode ir para 90% e ajudar bastante a lucratividade da empresa. Quando o cliente questiona, mas, poxa, Glauco, 40% é muito baixo, não é 40%. Como que eu cheguei nesses números? Eu chego nesses números porque existem máquinas que nós representamos e que eu trabalhei no passado que mantém registro no seu comando de tudo que faz. E nesses registros é fácil de tirar qual é a eficiência dela. A eficiência é a relação entre a quantidade de horas fazendo peças boas versus a quantidade de horas em que ela não está fazendo peças boas. O que quer dizer isso? Aqui eu tenho duas linhas, uma representando o tempo total disponível. E a linha de baixo, eu fragmentei ela em várias tarefas ou atividades que, de uma forma ou de outra, roubam o tempo que deveria ser necessário ou disponível para você fazer uma peça boa. Eu faço um parênteses para destacar que
aqui é só um exemplo. Diferentes empresas, diferentes células vão ter elementos diferentes e escalas de grandeza também diferentes. Aqui é simplesmente uma representação visual desses problemas, tá? Então, desse tempo total que você teria disponível, você tem coisas que você não programou, por exemplo. Eu não programei operar durante o almoço, ou eu não programei operar um terceiro turno. Você está perdendo, teoricamente, ali um espaço onde você poderia estar fazendo peças boas. Puxa, Glauco, mas como que eu vou operar se eu não tenho o operador disponível? A gente pode pensar num sistema de automação para parcialmente aproveitar esse tempo. Não entenda que eu estou propondo criar um terceiro turno, mas muitas vezes o operador, antes de ir embora, ele carrega a máquina com peças e deixa ela trabalhando por mais 1, 2 horas sem a presença de ninguém. Isso, em alguns casos, é possível e vai aumentar, com certeza, a rentabilidade, porque você vai estar fazendo mais peças com aquele investimento, né? E assim por diante. A gente tem o tempo de setup, o tempo necessário para você preparar a máquina, tempos mortos. O tempos mortos entenda os tempos de posicionamento, os tempos de troca de ferramenta. São tempos necessários, porém, que não estão gerando cavaco. A gente não está obtendo peças boas com aquilo. E assim vai. O tempo de você parar a máquina para trocar um inserto, para você fazer uma inspeção da peça, calibrar uma medida, eventuais rejeitos, reduções de velocidade em função de perda de eficiência do operador. Vamos supor que ele começa o turno com com um certo rendimento, passo, porém, ao longo do turno, ele vai caindo, vai diminuindo isso, e assim por diante. Onde que eu quero chegar esses números, esse número de 40%, 50%, a máquina de solução, os tempos de troca de ferramenta, são tempos necessários, porém, que não estão gerando cavaco. A gente não está obtendo peças boas com aquilo. E assim vai. O tempo de você parar a máquina para trocar um inserto, para você fazer uma inspeção da peça, calibrar uma medida, eventuais rejeitos, reduções de velocidade em função de perda de eficiência do operador. Vamos supor que ele começa o turno com com um certo rendimento, com um certo passo, porém, ao longo do turno, ele vai caindo, vai diminuindo isso, e assim por diante. Onde que eu quero chegar esses números, esse número de 40%, 50%, ele pode, sim, facilmente ser melhorado com a modernização de processos e a utilização de automação. Aqui embaixo eu coloquei algumas imagens só para ilustrar que uma máquina de 5 eixos, muitas vezes, vai ajudar com a redução de tempos mortos, onde você vai fazer menos trocas de peça, por exemplo. Já que a peça está fixa e eu consigo atacar ela de várias posições, eu ganho esse tempo. Aí depois eu tenho uma imagem de um torno com uma ferramenta acionada em eixo Y. Também a mesma história. É um processo mais produtivo. Eu não preciso transitar com a peça entre um torno e um centro de usinagem. Eu já, muitas vezes, vou fazer a peça pronta, ou vou tirar a peça pronta do torno. Depois eu tenho a utilização de quartos e quintos eixos com múltiplas peças, para reduzir também o efeito do tempo morto, o impacto do tempo de troca de ferramentas e assim por diante. Aí temos uma ilustração aqui de apalpadores, tanto para medir peça quanto para presetar e verificar quebra de ferramentas.
Isso também é uma ferramenta de automação muito interessante que vai te permitir produtividade. E, por fim, um robô colaborativo mostrando carga e descarga, coisa que a gente vai detalhar daqui a pouco. Bom, algumas observações muito importantes. O erro mais comum que vemos na implementação de automação de carga e descarga está no planejamento e definição do escopo do projeto. Cada aplicação é diferente, mas é comum o cliente pedir uma automação mais complexa do que o necessário, gerando custos maiores, prazos de implementação maiores e muitas vezes inviabilizando o projeto. Por isso que eu recomendo, comece pelo simples, automatize aquilo que vai lhe trazer o melhor resultado. Quando uma máquina é automatizada, é importante lembrar que existem processos periféricos importantes que nem sempre vão ser automatizados nessa fase, por exemplo. Mas eles têm que ser replanejados para que a automação em si funcione bem, como o setup, o sistema de medição de peças, ou o processo de medição de peças, como a troca de ferramentas vai ser feita, a correção de medidas, e até o fluxo de matéria-prima. São pequenos detalhes que têm que ser observados quando se está implementando uma automação. Não basta colocar um robô na frente da máquina. A gente tem que criar toda uma estrutura de serviços e fluxo de processo para que essa automação seja utilizada na sua plenitude. E uma observação muito importante, cuidado com soluções pela metade. Lembre que a máquina e o robô devem se comunicar de maneira confiável. E, para isso, uma boa interface tem que ser criada. Uma interface não só eletrônica entre o robô e a máquina, mas uma interface entre o robô e o operador. Uma interface que permita com que o operador saiba o que está acontecendo, faça ajustes, eventualmente troque o produto. Isso tudo para evitar o que nós chamamos de aplicação engessada e que vai deixar na mão do integrador, caso ela não seja feita de maneira coerente. Bom, como eu mostrei no início da apresentação, nós trabalhamos com várias marcas de produtos, de equipamentos. Diversas dessas marcas hoje têm a sua automação como um produto de linha. Isso traz várias vantagens para o cliente. A gente vai detalhar um pouquinho mais isso daqui para frente, mas uma automação que é concebida na fábrica vai ter uma interface melhor, ela vai ter uma integração com a máquina mais limpa, mais rápida, e com certeza vai te trazer benefícios. Já começa pelo simples fato que ela vai chegar em poucas horas, ou eventualmente até poucos dias de montagem, ela vai estar rodando, versus um sistema que pode demorar semanas ou meses quando é uma integração especial. Eu destaco que existem casos onde uma integração especial é necessária e interessante. Porém, o foco dessa apresentação é justamente chamar a atenção para as aplicações mais simples, para as automações mais básicas que estão disponíveis e que vão viabilizar muitos projetos. Aqui, de um dos fabricantes que nós representamos, eu peguei alguns exemplos só para ilustrar. Por exemplo, aqui no canto superior esquerdo, eu tenho um torno com um alimentador de barras. Esses dois equipamentos, eles são plug and play. A interface, todo o controlador do alimentador de barras é realizado pelo painel da máquina, os alarmes, as instruções de operação, que facilita bastante a instalação e a utilização. Aqui abaixo, nós temos um torno com gantry, também produtos desse fabricante, que é a Haas Automation, que faz com que rapidamente seja instalado e o cliente tire o benefício disso imediatamente. De novo, toda a parte de programação e operação do gantry é realizado no próprio painel da máquina. Aqui no centro da tela, nós temos um centro horizontal com trocador de pallets e um pool de pallets.
que para algumas aplicações é um grau de automação bastante interessante, permitir com que o cliente trabalhe durante, às vezes, horas ou dias de uma maneira automática, contínua. Aqui no canto superior direito, nós temos um centro de usinagem de 5 eixos equipado com pool de pallet, mesmo comentário que eu fiz anteriormente, vai permitir com que essa máquina trabalhe horas, dias, sem que um operador precise trocar as peças. Embaixo nós temos um centro de usinagem, aliás, o mesmo modelo de centro de usinagem de 5 eixos, com um trocador de peças tipo Gantry. Quando eu falo usinar por horas, dias, é claro que existem vários detalhes em relação ao processo, ao controle dimensional de peças, a vida de ferramentas, que tem que ser planejados. Porém, é possível, sim, com o planejamento, rodar essas máquinas de maneira automática, sem o acompanhamento direto por muito tempo. Quando as soluções padrão não são possíveis, esse fabricante, a Haas, está disponibilizando um kit muito interessante de robô. Note aqui no canto direito da tela um filme que está rodando, literalmente a interface do comando da máquina, onde na tela da máquina você define os parâmetros que esse robô precisa para manipular as peças. Você não tem que programar o robô, você não tem que ser um robotista. Basicamente, depois que o sistema está instalado, um operador com um pequeno treinamento vai responder a um questionário totalmente gráfico e a máquina vai gerar os códigos necessários. Isso facilita muito a integração, isso facilita muito a utilização e dá autonomia para o cliente. O cliente não fica amarrado com o integrador. Isso é uma característica muito interessante desse sistema. Aqui na parte superior da tela, nós temos uma representação, né, que é o torno, o comando, o robô e o controle remoto da máquina, né, o touch panel dela. Com uma representação de um cabo, né, de Ethernet ligando elas. E é literalmente assim que as máquinas são ligadas. Com um fio único, você faz com que o robô comunique com o comando, que comunica com a máquina, que comunica com o touch panel. Ou seja, é uma instalação simples, limpa, rápida e, por consequência, tem um investimento bastante atrativo. Existem várias outras soluções de automação. Eu vou mostrar mais algumas, simplesmente para ilustrar e esclarecer o conceito. Aqui nós temos um motor, 2 estilos ao vivo, tem uma máquina, tem uma característica interessante, um Gantry, para imitar os dois, um inversor de peças entre os dois estilos. Note que o operador está na frente da máquina e a máquina está trabalhando normalmente, ou seja, a automação não está interferindo no acesso do operador ao painel da máquina. Um outro estilo de automação que eu escolhi para mostrar para vocês é um sistema onde um braço robótico foi colocado dentro da máquina. Isso também é uma aplicação que mostra
um braço robótico para fazer atividades, várias atividades sem usar o maquinário. Pode ser cargo de sistema de refrigeração complementar para refrigeração da peça, pode ser uma alimentação, pode ser usado para escrever a peça, vamos ver um pouco. O robô está funcionando no sistema de gás de óleo complementar. Há uma questão, né, que está capaz de qualificar ou melhor da peça. Agora, uma outra situação, uma peça, o robô está trabalhando com posicionamento, ou suporte de peça, outro suporte. Isso é automático. E assim por diante. Bom, um outro sistema que é muito importante de ser destacado, e aí, no caso, é a primeira vez que eu vou estar comentando sobre os robôs colaborativos nessa apresentação, é que existem sistemas que hoje são modulares, que nem a minha empresa, né, onde eu trabalho, tem a MS, né, a máquina de soluções, tem um equipamento que se chama MS100, que é um sistema de carga e descarga modular. Esse sistema ele pode ser utilizado em máquinas operatrizes ou de medição e utiliza um robô colaborativo. O robô colaborativo, de uma maneira bastante simplificada, é um robô que foi projetado para trabalhar lado a lado com o homem. Aqui no canto superior direito, a gente tem uma representação, só para ilustrar, que um homem, quando toca nele, óbvio que existem parâmetros de força, de velocidade, faz com que o robô pare. Isso de uma maneira segura, aceito pelas normas de segurança internacionais e locais, que quando faz parte de uma integração bem feita, atende plenamente às normas de segurança brasileiras, incluindo o NR12. Ou seja, o homem pode estar, sim, trabalhando lado a lado com o robô. A vantagem disso é que esse conceito elimina a necessidade de cercas. Eu friso bem aqui que, neste caso, ele eliminou as cercas, mas, em alguns casos, as cercas têm que ser utilizadas de uma maneira parcial. Aqui foi eliminado porque o projeto foi totalmente pensado para que ele não necessitasse de cerca, tá? Não o projeto do robô, mas o projeto da solução, da automação. Isso reduz o layout, facilita a instalação e o acesso do operador à máquina, que é muito importante. Eu insisto bastante nisso, que quando se faz uma boa automação, a gente tem que pensar em como o operador vai acessar a máquina, como ele vai fazer ajustes, setup, desgastes, como ele vai trocar ferramentas. Isso é bastante importante para que a gente não tenha uma perda de eficiência nessas tarefas. Então, a ideia desse MS100, vamos olhar aqui no canto direito inferior. Aqui nós temos um centro de usinagem sendo observado por cima, né? Uma baia, que é representada aqui em verde, e carrinhos. Esses carrinhos chegam com as peças pré-posicionadas, o operador posiciona um carrinho, trava ele, aperta um botão de início de ciclo e vai embora. O robô colaborativo, que a gente vê aqui, ele vai pegar a peça nesse carrinho, alimentar a máquina e assim em sequência, né? E realizar a operação. Quando esse carrinho está quase vazio, o sistema vai avisar o operador, através de um aplicativo, no telefone ou no computador, vai enviar uma mensagem informando: ei, desculpe, volte aqui porque eu preciso que você troque peças. E assim por diante. Ou seja, é um sistema simples,
de baixo custo e que permite um grande ganho de produtividade. Eu gostaria muito de explicar mais detalhes desse sistema para quem estiver interessado, e para isso estou à disposição. Por favor, entre em contato para a gente poder explorar mais esse sistema. Agradeço a participação de vocês, estou, como eu já disse, à disposição para perguntas. Por favor, entre em contato, teremos prazer de ajudar vocês. Muito obrigado.